Bom dia, muito bom dia, ouvintes da Flores FM, todos aqueles também que nos acompanham, né, através das nossas lives. A gente sempre reitera, né, que é uma honra, que é uma alegria muito grande de nós estarmos aqui e reafirmarmos essa questão tão ampla, tão grandiosa e tão necessária que é o Evangelho de Jesus. Nós temos nossos canais abertos, né? Então, dúvidas, questionamentos, temos o telefone da rádio, temos o WhatsApp, né? Que a gente pode interagir também. Então, nós estamos sempre abertos e dispostos, né? A juntos nós trazermos aos nossos dias essas grandes verdades. E muitas vezes, já falei, acredito aqui, né? De amigos meus, né, dizerem, bah, mas vocês falam, principalmente lá nas nossas palestras, né, da Casa Espírita, vocês falam muito coisas lá do Evangelho. Plantou, colheu. E aí eu disse, né, que um pai e que uma mãe, né, Antônio, dentro de uma família, ela reitera a vida inteira as palavras de ordem. E muitas vezes aqueles filhos não atendem essas palavras, né? Então a nossa insistência, digamos, é que nós estamos vinculados ao Evangelho de Jesus e nós não vamos sair, né? Digamos assim, dessa linha ao qual o programa se propõe e ao qual a gente também se propõe. Então a base sempre é o Evangelho de Jesus. Por isso que às vezes nos tornamos um pouco maçantes, né, repetitivos nessa insistência. Bom dia, Antônio. Bom dia, Alessandro. Bom dia a todos. Antes de entrar no assunto, eu só queria abrir um pequeno parêntese para mandar um abraço para a nossa colega Ana, que está de aniversário hoje, Ana Fante. Então, as sementes que ela deixou ali com nós ali são sementes que já germinaram, já frutificaram, mas continuam ainda produzindo frutos. Um abraço grande para Ana. E o meu filho também, que está de aniversário hoje, também mandar um abraço para ele, que são os nossos afetos, né, as nossas relações da nossa jornada material, bastante importante. Nessa questão que tu colocaste ali do Evangelho, e principalmente das palavras que os pais eles repetem a vida toda, e essas palavras, muitas delas, elas têm uma germinação mais tardia, né? Quando nós experimentamos uma situação no papel invertido, aquelas palavras que estão guardadas, elas vêm à tona e aí elas demonstram o significado, a importância daquela insistência. E o Evangelho, nós ainda precisamos, ele não é, vamos dizer, excluído da nossa vida, porque nós ainda não incluímos ele. Então a gente tem que continuar tentando trazer essas, essas palavras, esses ensinamentos para dentro do nosso dia a dia. É um fato relativamente frequente que quanto mais nós tentamos ler, estudar, entender o que está escrito aqui, mais nós conseguimos perceber a relação que tem com a nossa vida atual. Parece uma coisa impressionante, mas ele é atemporal, né? Ele não foi escrito para aquele povo daquela época. Ele existe hoje numa importância fundamental para nós. É por isso que vários ensinamentos de Jesus diz, né? Ele mesmo falou que ninguém vai ao Pai senão por ele, porque o testemunho dele está aqui, né? Enquanto nós não conseguirmos colocar em prática isso, nós vamos continuar nesse ciclo de vida tão, às vezes, dificultoso, que a gente se queixa, porque isso, porque aquilo, mas é a nossa relação com o exterior, a forma como nós reagimos com tudo, é que nos deixa preso. E o caminho de mudança não tem outro, né? É esse, é o aprendizado, é o amolecimento do coração,
desse... É óbvio que é uma metáfora, né? Mas ele é tão duro ainda na relação com os nossos semelhantes que precisa ser sentido. O sentimento ele tem que estar muito mais aflorado e mais expansivo. Então, o que a gente tenta é fazer isso, né? E também tu colocou ali da questão dos nossos canais. É um canal de comunicação esse que a gente está fazendo. Então, seria muito bom que nos dessem retornos do tipo, bah, explica de novo, que nem já aconteceu, né? Fala sobre tal assunto, não entendi, para a gente poder dar esse Sim, retorno que é juntos, né? importante. Porque nós também estamos aprendendo. Exato. E o interessante é que todo o princípio ele é relativamente simples, né? Deus criador, existe toda a criação e existem as criaturas, né? Então, o evangelho, a boa nova, ele é um código evolutivo, onde que quando chega um tempo a nível de evolução, aquela alma, como, né, tu sai da infância para a adolescência e da adolescência para a maturidade, aquela alma saindo da infância, né, espiritual, ela parte, digamos assim, para a maturidade, né, para verdadeiramente compreender o que é né, a criação, e o que é outro, que é a criatura, e o que é Deus nesse triângulo, né, energético, que até às vezes a gente faz o sinal da cruz, a gente não sabe nem por que nós fizemos em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito. E basicamente é isso que eu estou dizendo, né? É o Criador, Pai, né? É a criação e a criatura. Então, tudo está dentro desse degrau evolutivo e cabe a cada um se aproximar dele e cabe a cada um buscar nele, né, essa força. Então, quando tu dizias, né, que a gente tem que estudar, que a gente tem que trazer ele para perto de nós, verdade, ele tem que ressoar dentro de ti, a nível de coração, né, mente é um pouco difícil ainda, né, tu tem que sentir as coisas, né, então ele tem que ressoar, que aí quando ele tem essa afinidade contigo, tu consegue fazer coisas até então difíceis, né? Que é aquilo que ensina Jesus. Reza para quem te calunia, faz o bem para quem te faz o mal. Se te pedirem a jaqueta, dá também a túnica. Então, o que Jesus nos ensina exatamente é essa relação. A relação com o Criador, a relação com as criaturas, que somos nós, e a relação com a própria criação. Então, nós somos criaturas dentro da criação. E aí, o que a gente faz? A gente quer se apoderar da criação, né? Da matéria, que é um dos aspectos da criação. Então, a gente quer se apoderar disso. E Jesus diz não, ele diz não é por aí. Não é por aí, a tal ponto que toda a vida dele, todo o evangelho é desapego. E nós tentamos, como crianças, né, que a gente repete muito isso, nos prender naquilo que nos agrada. Só que aquilo que nos agrada nesse momento evolutivo não pode nos escravizar ou não pode ser o único objetivo das nossas vidas, né? Por isso que reiteramos, Jesus reitera, e qual o primeiro mandamento da lei? Amar a Deus sobre todas as coisas. Então, Deus em primeiro, né? Depois vem a criação, depois vem a criatura. Ou a criatura e a criação, enfim, não é relevante, porque são os pés do triângulo, né? Então, mas isso tem que ser, digamos assim, trazido para cada um. E dentro dessa concepção, cada um começar de uma forma individual e lenta, né? Vencer o maior inimigo que está dentro de ti. E aceitar isso, né? Sim. Porque o que eu percebo às vezes, e estamos todos no mesmo barco, né? É que quando se fala da questão de amar a Deus sobre todas as coisas, a gente tenta dar uma adaptada.
Eu amo, eu babá, né? Porque, para Deus, eu não tenho uma forma, não tenho uma estrutura, eu não vejo, eu não, né? Então eu não toco. Então, parece que não existe. Mas aceitar isso é o primeiro passo para essa mudança de conceitos. Porque como é que eu vou amar o próximo se eu não consigo nem compreender a criação, né? O Criador, se eu não aceito ele como? Porque no momento que eu aceito, eu percebo a submissão, que eu estou abaixo disso, eu tenho que me tratar como algo abaixo dessa estrutura e fazer de acordo com. Porque a gente, a gente é muito, o ser humano é muito revoltado, né? Não, eu vou fazer do meu jeito, eu quero que seja assim. E é só olhar, tá tudo tão testemunhado hoje, tudo tão escrito, tudo tão documentado. É só ver os acontecimentos, para onde nós nos encaminhamos com tais posturas, de que forma nós evoluímos como seres humanos, porque não adianta querer, às vezes, não concordar sem fundamento. Está tudo fundamentado. Eu gosto de usar os exemplos, né? O exemplo próprio, cada um tem em si as ferramentas e a própria história para demonstrar o que a gente faz e o que acontece. E a gente tem o lado de fora, porque nós temos também a oportunidade do aprendizado pela observação. O fulano, o outro, quem são os nossos guias, quem são os nossos modelos, o que eles fizeram, o que está acontecendo, para onde foram. Então são coisas que eu acho que são importantes serem observadas, né? Para a gente poder dar um significado para a vida e às vezes para sair daquele, parece que a gente anda num bretezinho, né? Que vai de cabeça baixa, não sabe para onde está indo, não sabe por que está indo, não sabe nem quem está indo junto. Então, ampliar um pouco essa. É por isso que Jesus, no seu evangelho, ele usava muito das parábolas, né? Tipo, uma árvore má nunca vai dar frutos bons. Uma árvore boa vai dar frutos bons. Então, é pelos frutos que tu avalia as árvores. Então, ele faz uma narrativa construtiva, né, e ampla, né? O plantio é livre, a colheita é obrigatória. Então, quer dizer, tu é responsável por pensamentos. Então, tudo está correlacionado. E muitas vezes nós estamos mais interessados, né, nessa questão momentânea como crianças do que, de repente, um projeto maior, que é o que os nossos irmãos, né, dentro da família nos convidam. Eles dizem, larga disso aí. Larga. Tem coisas muito maiores que nos esperam, né? Então, mas enquanto nós ficamos presos a isso, fica difícil. E aí, nesse aspecto também, que às vezes que tu diz, né, que a gente teima, mas a coisa, ela é, por ser verdadeira, por ser única, ela é, como é que eu poderia dizer, eterna, ela é meio que taxativa, né? Porque quando Jesus disse isso, todo joelho se dobrará perante o Senhor. Entende? Então, o que significa isso? Né? Que todo joelho é a questão material, o orgulho, o egoísmo, o interesse. Então, todas as almas se dobrarão, se renderão a esse princípio que nos foi ensinado. Se não foi vivido, paciência, mas ele te foi passado. Então, ainda hoje, né, muitas vezes a gente até fala bastante sobre isso. Tudo isso que está acontecendo é por maldade ou por ignorância? E nós vamos ver que é por ignorância a maioria das coisas. Existe a maldade? Sim, mas a maldade, na maioria das vezes, ela é decorrente da própria ignorância. Porque se nós soubéssemos, não digo a dureza, né? Mas é a dureza. Mas se nós soubéssemos a firmeza que tem a lei, nós não brincaríamos. É que nem hoje, nós aqui, eu e tu, Antônio, vamos para Porto Alegre hoje. Aí, né, não vamos obedecer nada. Meu, tu vai ver as cartinhas que vão chegar na tua casa. Nem chegam mais na casa, elas já vêm aqui, ó. Elas já vêm aqui. Já vêm, ó, as multas. Então, quer dizer, não tem como hoje
nós continuarmos nessa questão teimosa, né? E de repente Desobediente, né? Desobediente e observando lá e que nem eu dizia para o meu filho, tia, eu dizia assim para ele, tia, tu não pode te basear pelo pior, Uhum. né? Nós temos que nos basearmos pelos melhores, pelos bons e tê-los como referência. Agora, se a tua base é o pior, vai ficar difícil, né, de tu evoluir. É. Né? Ah, porque os caras lá roubam, sei lá. Ah, porque o outro fez isso, fez aquilo. Tudo bem, tudo bem. E o interessante que fazem por ignorância. Uhum. E é exatamente essa ignorância que nós vamos ter que, individualmente, cada um de nós, começar a dar um sentido. E nada melhor do que o próprio Evangelho, né? E pelo testemunho que ele nos dá, né? Porque nessas questões ali que tu colocaste agora, o próprio Evangelho tem um capítulo aqui no Evangelho Espírita que diz pagar o mal com o bem. Mas ele explica por quê. Não é só por um dogma religioso. Por eu sou amiguinho de Jesus. Porque tu tem que ser bonzinho. Ele explica por quê. Porque isso muda aqui dentro. Não é que o outro mereça ou não mereça. Sabe? É parar de olhar para fora. É porque, será que eu quero? A gente falou essa semana. É que a gente não quer saber de porquê. Né? A gente não quer saber de porquê. Porque se tu vai botar um porquê. Por que nasce hoje uma criança e nós aqui na rádio? Mas tem gente que acha que isso aí é um... Sim, é um acaso. É um dogma, um mistério. Uma coisa que aconteceu na natureza biológica que tem um percentual que permite acontecer isso. Tá, mas uns nascem gênios. Sim. E outros... Uns nascem tocando violino, outros, né, 50 anos e não aprendem, que nem eu. Não tentei muito. Mas... É falta de repente, mas por quê? De se aprofundar, né? Exato, mas buscar essa informação, né? Buscar essa informação. E essa informação, ela depende da questão individual. E aquela história dos pacotes prontos, isso aí já não vai mais funcionar, né? Dos combos. Uhum. Né? Que tu vai em tal religião, tu compra um combo. Aí tu tem um terreninho no céu, tu tem a salvação, tu tem... se tu vai analisar isso aí de uma forma assim... O fato de estar me torna melhor que os outros. É uma mentira, né? Exato. Não tem como aceitar isso. Como é que pode, né, brigarmos por adeptos, né? Tipo, uma religião diz, não, porque, né, tu tem que fazer isso. Outro, porque tu tem que fazer aquilo. E nós, muitas vezes, ficamos, né, dando de cabeça em muitas delas. Bom, nós somos testemunha disso. É mais fácil, né? Quantos saem, né? Eu saí daquela agora para... Ou adentram, né, as linhas da própria questão espírita e depois de um tempo desistem totalmente. Então, que base essa pessoa tinha, né? Ou como é que tu está conjugando, né, os teus verbos, os teus porquês? Né? Tu está indo fundo? Onde é que... Se Deus é Pai bom e justo, né? Cadê ele? Exato. Para começar, né? Não, dentro de uma família. Vamos lá de novo, porque que é mais fácil de entender. O pai é Deus e o pai de família é um Senhor bom e justo. Aí para uns filhos ele dá tudo, para outros não dá nada. Os caras se revoltam, né? Onde é que está a justiça? Tem que ter. Sim, ele tem que dizer, ele vai demonstrar. Ó. Sim. Olha aqui o que tu causou. É. Olha o que tu tá tendo como consequência. E aí Jesus diz, tu tem olhos, mas tu não vê. Tu tem ouvidos, mas tu não ouve. E essas coisas tu não vai perceber com os olhos. Uhum. Tu vai se perceber num primeiro nível, a nível intelectual, consciência, e depois tu vai perceber a nível emotivo, coração. Mas, no fundo, existe uma lei e uma ordem perfeita que atende o amor e a justiça do Pai. Né? Falamos, tira daquele que tem 1, dá para aquele que tem 10. Então, aquele que tinha 1 e perdeu, ficou sem nada, digamos. Então ele vai para o inferno eterno, sofrer eternamente. Qual é que é o pai que dormiria tranquilo de noite, sabendo que o filho dele está lá eternamente sofrendo? Não dá uma oportunidade de reajuste, de arrependimento. Então, se nós estamos... Não seria Deus, né? Se nós estamos na situação que nós estamos, muitas vezes, é porque a gente não se interessa. E a gente vive essa questão confortável. E nós
de repente não nos interessa muito saber do dia de amanhã, né? Tipo, que nem diz os antigos, né? Eles dizem, i giovani moritanti, né? I vecchi morituti. Eles dizem, os jovens morrem muitos, os velhos morrem todos. Então, quer dizer, fato. E aí? Inegável. Né? E aí, depois disso, o que tu vai, né? Houve uma preparação, houve uma base, tu tem um certo entendimento, né? Tu compreendeu, né? A gente estava falando de Deus antes ali, que às vezes como é uma coisa imaterial, algo imaterial, a gente fica meio desorientado porque usamos muitos sentidos. Mas tem pessoas que descreem da existência de Jesus. Então, mas Jesus nem existiu, ou Jesus não era isso que dizem, era um revolucionário, era um... Aproveitador. Mas é o que eu digo assim, é tudo muito na superfície, né? Falta, às vezes, entrar e... Por que um livro desses aqui, dura 2000 anos, um ensinamento desse? Por que é tão antigo? E estamos pegando o cristão, né? Por quê? Será que se fosse assim tão superficial e sem fundamento, sobreviveria tanto? É claro que não. A gente sabe que tem coisas que são passageiras, são de moda, né? São por um tempo. Nada permanece se não tiver fundamentado em algo verdadeiro. Então, é uma dica, né, para cada um, de repente, repensar e se aprofundar. Não quer se aprofundar? Aprofunda na tua vida. Sim. Tu começa a estudar, o que eu estou fazendo? De que forma que eu estou? Será que está me dando resultados bons aqui? Né? Não bons do lado de fora, bons aqui dentro? Será que não? Parece aquele aluno, às vezes, assim, que recebe a prova de volta da professora, uma nota baixa, e ao invés de assumir que não estudou, que não se preparou, que não sabe, ele diz assim, a professora não vai com a minha cara, né? Sim, está contra mim. Então, a gente às vezes fica muito tempo nesse perdido da vida. Por isso que nós sempre reiteramos, né? Não nós estamos aqui como meros instrumentos, né? Retransmitindo. Só retransmitindo valores maiores. Então, por isso que os nossos irmãos mais velhos, eles nos orientam nessa questão, que o primeiro passo é tu assumir uma postura perante as coisas, né? Então, existe determinada coisa, assume uma postura. Na questão do próprio Evangelho, na questão de Jesus, na questão de Deus, nosso Pai, mesma coisa. Temos que ter. E o primeiro passo, né, que poderíamos dar num compromisso, né, com uma causa maior, que é trazermos a consciência de Deus, nosso Pai, nos nossos ambientes, é exatamente, né, o culto ao Evangelho. Fazermos o Evangelho nos nossos lares. E o interessante, que não é como os antigos, né, que realizavam o terço todas as noites, que é um espetáculo isso aí, né, uma coisa espetacular. É uma vez por semana, questão assim de minutos, né, meia hora no máximo, e buscando no Evangelho o remédio dos nossos males. Porque na realidade todos nós estamos, entre aspas, doentes da alma. Por isso, né, dos nossos ódios, dos nossos rancores, dos nossos egoísmos, das nossas atitudes. Então, o Evangelho, ele funciona como um remédio que limpa, né, que sara, que cura, que transforma, porque ele te tira daquelas regiões, né, de sofrimento e ele te coloca em regiões de trabalho. Tudo bem, trabalho, mas um trabalho onde que tu tem retorno, tu tem a gratificação, né? Por estar em consonância com o Criador, com a criatura e com a lei, com a criação, né? Então, a partir do momento que tu produz, plantou, colheu. Tu produz a boa semente, tu vai colher o bom fruto. E tem que ter essa postura. E às vezes nós recomendamos o Evangelho segundo o Espiritismo. Por quê? Porque no Evangelho segundo o Espiritismo, ele tem
as colocações, né, que estão no evangelho que a gente tem em casa, digamos, né, na Bíblia, e embaixo tem todo um estudo, toda uma narrativa feita por Allan Kardec, que foi o codificador que simplesmente organizou essas coisas, né, auxiliado pelos espíritos, e depois então tem mensagens também espirituais dos espíritos, esclarecendo, atualizando aquela informação que foi dita há 2000 anos atrás, até às vezes de uma forma figurada, de uma forma de uma parábola, mas que carrega um princípio de trabalho, um princípio de atitude, ao qual todos nós haveremos, né, de nos submeter. Então, instituir o evangelho numa família é uma coisa de uma maturidade espiritual muito grande, né? São almas que já saíram da infância e hoje estão adentrando a maioridade, onde já andam pelas suas pernas, tu entende? E não andam mais pelo cuidado dos outros ou pela dor, né, que te obriga à evolução. Porque só tem duas maneiras de evoluir: pela tua própria vontade ou sendo empurrado pela dor, né? Que é o que acontece. Sendo obrigado. Então, e aí a gente sempre diz, né? É um livro que custa R$10, né? E aí a gente coloca, né? Sempre fazer uma oração de abertura antes, né? Pedindo a Deus a inspiração, pedindo a Deus, pedindo a presença dos nossos irmãos da espiritualidade, que juntamente conosco podem aprender, tanto eles, porque existe toda uma estrutura externa, né, hierárquica, ou seja, todos nós temos um anjo da guarda, todas as famílias têm um anjo, um guardião, né, da própria família. Então é uma turma, né, e todos nós também temos as nossas afinidades. Então, todos nós temos já os nossos parentes que já partiram. Então, quando tu abre o evangelho e tu convida, digamos assim, né, para o crescimento, para o estudo, para o aprendizado, todas essas almas dispostas, né, à vivência daquilo que prega o Evangelho de Jesus, ali estão e vão participar, né? Por isso que nesses momentos são momentos sagrados, né? Momentos de aprendizado, momentos de crescimento. Por quê? Porque são várias almas imbuídas num princípio que é o Evangelho de Jesus, e que o Evangelho cai como uma luva para todos. Não é? Que aquele que não tiver nenhum pecado que me atire a primeira pedra. Né? Então, ele nivela as famílias, ele une, inclusive. Ele é pela própria reunião. Né? Então, faz a aberturinha, abre o Evangelho, né? E depois, então, que leu, né, e que se comentou sobre o Evangelho, então faz uma pequena oração de agradecimento, de encerramento, né? Uhum. Agradece a Deus pela leitura, né? E a gente sempre diz, né? Mas lá em casa nós estamos em 5 e ninguém quer fazer comigo. Tudo bem, começa tu, né? Aí depois convida os mais pequenos e assim vai. Não tem problema nenhum, né? Então, ajuda eles, né? Exato. Então hoje eu abri então o Evangelho, eu peguei no capítulo 12 e eu abri, né? Amai os vossos inimigos. Vê a lição. É novo. A lição que foi dita. Pagar o mal com o bem, né? Mas eu abri especificamente no subitem 5, que é quase muito difícil para nós, né? Mas é bom para esclarecer, né? Nós estamos aqui para esclarecer, vamos esclarecer, até porque está no Evangelho, né? E amar os vossos inimigos, a gente já falou. Esse mês agora. N vezes, né? Amareis o vosso trabalho. Nós falamos sobre isso. Então, mas eu abri especificamente, e até a gente, quando tu abre o Evangelho, tu pode
digamos, né, voltar para trás ou ir um pouco para frente para pegar o início de um texto, o final de outro e assim por diante, né? Que aqui, ó, que nós estávamos falando outro dia, ó. Tendes aprendido o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistirdes ao mal que vos queiram fazer, ó. Cara, isso aqui é para estudar anos. Não resistir ao mal que vos queiram fazer. Então, uma pessoa de rua, né? Não que ela seja má, mas ela está numa condição difícil. Aí ela vem te abordar, né? Qual é que é a nossa visão? A gente se fecha, a gente resiste, a gente vai para o outro lado da rua, né? Então, aquilo que Jesus está dizendo aqui é totalmente diferente. É totalmente diferente. Só que nós não temos ainda uma base espiritual ao ponto de já viver isso nos nossos dias. Nós vamos pelo caminho largo do julgamento, né? O cara não presta, o cara não vale nada, e tu já vai para o outro lado da rua, tu coloca ele no lugar dele. E quando Jesus diz para não resistir ao mal, porque aqui, no primeiro momento, tu devolve na mesma moeda, olho por olho e dente por dente. E aí Jesus, ele vai muito fundo. Ele diz, não resistir ao mal que vos queiram fazer. O que é? Não devolve, compreenda e semeie o bem no próprio mal. Né? Que é aquilo que ele falou, ó, que antes mesmo eu já tinha dito, ó, da capa. Ó. Sim. Ó, se alguém demandar convosco para tomar a vossa túnica, abandonai-lhe também a vossa capa. Se alguém vos quer constranger a fazer 1000 passos com ele, fazei 2000. Dai àquele que vos pede e não repilais aquele que quer vos tomar emprestado. Por isso que dá para quem te pede e não afasta. Sim, aquele que vem te pedir emprestado, né? De repente. Foi dito ainda bem antes, né? Que ele é atual, né? Porque lendo isso aqui, a gente relembra de várias situações do nosso dia. De quando tu tá na rua, dependendo do lugar, quantas vezes tu é abordado por esse tipo de situação, quantas vezes isso acontece. E a gente sempre se esquiva. Age da mesma maneira. Então, na maioria das vezes. As oportunidades estão passando. Né? Às vezes até nós damos um troquinho para se livrar, né? Tipo, mas não me aparece mais, né? Mas nem quer saber como é que o cara tá. Ou por que tá. Ou por que ele tá naquela situação de pedinte, digamos. Porque, e aí já entra aquela história do juiz. Tu já rotula o cara. Sim. O cara é um vagabundo, né? Ele quer me pegar, ele quer... Claro que hoje existe tudo, né? Sim, mas mas eu a te questão digo, das atrações, né? Exato, mas eu digo, hoje o mundo ele é muito diverso, né? E se tu ficar no detalhe, tu vai te perdendo o próprio detalhe. O que eu quis dizer com isso? Que existem muitas pessoas que são não malvadas, são... mal intencionadas. Mal intencionadas. Mas existem muitas pessoas... Ao nosso ver, inclusive. Exato. Para ela a intenção é boa. Exato. Mas existem muitas pessoas que vivem verdadeiramente situações difíceis. E que precisam do auxílio e do amparo. Que é que nem nós falávamos, né? São crianças espirituais. Se tu não mostrar algo de Então, o que tu vai fazer com uma criança? Ela está lá suja. Ou ela está lá, né? Enfim... machucada, ela está lá com carência, né, precisando de comida, coisa assim, tu não vai atender? Claro que tu vai. E a questão das crianças espirituais é a mesma coisa. Grande parte desses nossos irmãos que hoje vivem, né, numa situação às vezes difícil, são crianças, né, que precisam do nosso amparo, do nosso apoio, do nosso cuidado, do nosso auxílio. Claro que no meio de tudo isso tem tudo aquilo que tu acabou de falar, Sim, né? Tem várias coisas, né? Mas muitas vezes no julgamento, a gente elimina várias situações que a gente desconhece. Sim. Porque é uma prova que a pessoa está passando na existência dela de privações
para entender. Só que nos contatos humanos, ele só recebe. Vai para lá, não quero perto, não quero. Sim. Então, ao invés de auxiliar o espírito, né, que a gente olha para a pessoa, o físico não olha para o espírito, ao invés de auxiliar o espírito a conseguir compreender e ultrapassar aquela situação que ela está vivendo, a gente parece que reforça mais a desgraça. Sim, mas ele se embrutece. Ele se embrutece. Porque a gente é assim. Porque nós somos assim e nós dizemos, enquanto tu tá assim, eu não te aceito. Uhum. Mas ele não tem forças para sair. Exatamente. Né? Porque se ele tivesse as forças internas para ir para um outro nível de entendimento, ele estaria. Então, como às vezes ele ama mais, né, os aspectos do que a lei, Sim. do que Deus, isso se torna forte dentro dele. É o que tem força. E como tal, ele fica nesse ambiente. Uhum. Né? Não consegue mudar. E não consegue mudar. E aí nós vamos aí, reiteramos ainda mais. O que ele vai fazer? Ele não tem força para sair. Então ele se aprofunda, ele se embrutece ainda mais naquilo que ele tem, criando situações que hoje a gente já vê, que foi aquilo que nós falamos. O cara nem te diz que está te roubando. O cara simplesmente te diz, perdeu. Porque na cabeça dele, tu tem e ele não tem. E por direito ele... E por direito ele teria que ter. Mas essa concepção, ele chegou através da nossa atitude. Uhum. Porque a gente vai empurrando cada vez mais longe. Exatamente. Fica tu no teu lugar e eu tô nesse. Então, tu tá no lugar que tu tem, eu tô num lugar que não tem. Então, se tu tem que dar para mim, porque isso está escrito. Uhum. Isso está escrito. Foi lido agora, né? Sim, Inclusive. quem tem que dar. Quem tem que Não dar. repilas. Exato. Então, e o interessante é que muitos deles se apoiam na lei também, né? Eles dizem, tu tem... Ele te cobra. E aí tu te julga cristão, né? E tu diz... mas ele é isso, ele é aquilo, aquele outro. E eu não, eu suei, eu trabalhei, eu amontoei. Tá tudo correto, tá tudo correto. Sim. Só que às vezes... Mas não é viver isso aqui. Exato, porque viver isso aí é ser um pouco mais sensível, né, em relação a essas situações. E não, às vezes, agir de uma forma assim, eu digo, dura, né, sem sentimento nenhum. Mas nós vamos ler o item que ele é ilustrativo, né? Que são é que nem diz outro, né? Eu falei, eu acho aqui na rádio uma vez, né? O cara, dois jovens, né? Estão estudando matemática e tal, e tá difícil, né? Tá difícil a soma, a divisão, as coisas, né? Aí chegou num ponto, o cara diz assim, tchê, mas eu não sei para que eles foram botar as letras no meio dos números, só para dificultar as coisas, cara. Só para complicar. Para complicar, né? Então, nós já temos inimigos normais. E olha aqui o que os caras vêm me dizer, Antônio, para complicar, cara. Os inimigos desencarnados. Nós temos inimigos desencarnados, então. Que a gente não vê os caras, onde é que eles estão? Bah. O que eles estão fazendo? Os inimigos desencarnados. Então, para que foram botar as letras na matemática, né? Só mas elas estão ali, né? Só para dificultar. E realmente, né, essa questão dos inimigos desencarnados está no Evangelho, né? Tudo que está ligado no céu está ligado na terra. Tudo que está desligado na terra está desligado no céu. Significa dizer assim que pela morte, né, os ódios, os rancores, essas coisas, não cessam. Eles não cessam. Eles se mantêm vivos. E os nós, isso é bonito, né? E os nós, eles não se rompem, eles se desatam, o que é bem diferente. Que precisa de um trabalho, né? Exato. Um nó que se rompe, ele estoura por forças contrárias. Agora, um nó que se desata, ele trabalha com forças conjuntas. E aí ele vai se soltando. Ele vai se soltando. E é isso que acontece. Então vamos lá. Tem o espírita ainda outros motivos de indulgência. Mas aqui no início, o problema dos espíritas, né? Eu não sou espírita. Mas não, ele vai dar uma explicação depois. Não, porque ele diz, né? Sim. Tem os espíritos. Não, mas eu sou cristão, então eu não tenho mas esse eles problema. ainda outros motivos de indulgência para com seus inimigos. Sabe ele primeiro que a maldade não é o estado permanente dos homens, que ela se deve a uma imperfeição momentânea e que, do mesmo modo que a criança se corrige dos seus defeitos, o homem mau reconhecerá um dia seus erros
e se tornará bom. Vejam bem. Então, a maldade é uma ignorância, é uma coisa estado. temporária, né? Um estado temporário que ele associa, Uhum. como nós tentamos aqui, na questão da infância, né? Da infância humana. Sabe ainda que a morte não o livra, senão da presença material do seu inimigo, mas que este pode persegui-lo com seu ódio, mesmo depois de ter deixado a terra. Isso a gente não quer nem saber, né? Que assim, a vingança falha no seu objetivo, e ao contrário, tem por efeito produzir uma irritação maior, que pode continuar de uma existência a outra. Cabe ao Espiritismo provar pela experiência e pela lei que rege as relações do mundo visível e do mundo invisível que a expressão apagar o ódio com o sangue é radicalmente falsa. E o que é verdadeiro é que o sangue conserva o ódio mesmo além do túmulo, de dar por conseguinte uma razão de ser efetiva e uma utilidade prática ao perdão, e a sublime máxima do Cristo: amai os vossos inimigos. Não há coração tão perverso que não seja tocado de bons procedimentos, mesmo inconscientemente. Pelos bons procedimentos, tira-se pelo menos todo o pretexto de represálias. De um inimigo se pode fazer um amigo, antes e depois da sua morte. Pelos maus procedimentos, ele se irrita e é então que ele próprio serve de instrumento à justiça de Deus para punir aquele que não perdoou. Mas isso é uma coisa linda, né? Uma coisa espetacular, se a gente compreendesse isso. Eu tenho um inimigo, digamos, né? E aí, eu nem te matei, vamos dizer que tu morreu, mas nós tínhamos um laço assim terrível, né? Uhum. Aprontei alguma coisa para ti? Exato, mas isso é mútuo, Uhum. de ambas as partes. E aí tu parte. Então, muitas vezes, eu acho que isso acabou, né? E eu continuo fazendo as mesmas coisas que eu fazia. Porque se eu perdoasse, nós não éramos inimigos. Uhum. Se eu era bom, nós não chegaríamos nesse ponto. Então eu continuo fazendo essas coisas. E ele do lado de lá, que também está sofrendo, digamos, e vendo as minhas atitudes, que eu continuo sendo aquilo que eu era ao ponto de ser o gerador daquilo que aconteceu, né? Porque se um não quer, dois não brigam, certo? Então, ele vendo as minhas atitudes, ele se torna um instrumento da justiça de Deus. Ou seja, ele começa a minar, ele começa a procurar pontos para exercer uma vingança sobre mim, né? Ele se torna, então, porque... Me prejudicar. Exato, porque ele diz aqui, se tu, né, não há coração tão perverso que não seja tocado de bons procedimentos. Então, quer dizer, se aquele teu inimigo que morreu, a culpa era toda dele, e tu tem boas atitudes, bons pensamentos, tu reza para ele, tu pede perdão para ele, ele vai se transformar. Claro, tu está demonstrando para ele, né? Ele vai ter em ti um exemplo. Agora, se tu não faz isso, ele sofrendo mais do que tu, né? Porque aqui tu te entope de comida, de cachaça e de remédio. Então tu nem pensa nessas porcarias. As obsessões, né? Tu nem pensa. Mas ele lá não tem mais corpo, ele não dorme mais. Então o que acontece? Ele se torna um instrumento. Aí ele vê que tu tem essas atitudes, o que ele vai fazer? Ele vai, né? Pela tua abertura, ele se torna uma ferramenta de transformação. Ele vai te empurrar para que tu para consiga baixo, perceber, né? E fazer a mudança. Ele vai te empurrar para baixo. Simplificamos bastante, mas é isso. Mas basicamente é isso. Mas para aqueles que não entendem ou para aqueles que de repente querem aprofundar, né? Capítulo 12, subitem 5. Né? Tem até um outro texto depois, né? Mas vamos ler esse. Vamos ler esse até... O segundo? O 6 até o fim dele. Tem mais dois que também está trabalhando dessa questão. Né? Sim, está dentro do mesmo sub. Pode-se, pois, ter inimigos entre os encarnados e entre os desencarnados. Os inimigos do mundo invisível manifestam sua malevolência pelas obsessões e pelas subjugações das quais tantas pessoas são alvo e que são uma variedade de provas da vida. Essas provas, como as outras, ajudam ao adiantamento e devem ser aceitas com resignação e como consequência da natureza inferior do globo terrestre.
Se não houvessem homens maus na terra, não haveria espíritos maus ao redor dela. Se, pois, deve-se ter indulgência e benevolência para com os inimigos encarnados, devemos tê-las igualmente para com aqueles que estão desencarnados. É interessante aqui, ó. Pode-se ter amigos e inimigos, encarnados e desencarnados. E eles manifestam a sua malevolência, né, sobre obsessão, subjugação e possessão, que nem está aí. Que nem está aqui. Então, que é pior ainda. O que é uma obsessão? O que é uma subjugação? E o que é uma possessão? E isso tudo nós estamos sujeitos. Uhum. E uma é decorrente da outra, né? Primeiro vem uma obsessão, Graus, né? que é uma influência. Aí depois vem uma subjugação. A subjugação, ele te domina. É um enfeitiçamento, um encantamento. E a possessão, ele toma posse. É. Aí às vezes diz, não, isso não existe. Tá bom, então. Vai em volta e dá uma olhada. Tu vai ver que tem neguinho dentro de casa, dentro da nossa casa, então assim, que tá possesso, né? Possesso, tipo, tem hora que é um e tem hora que é outro. É só olhar nos olhos. Mas tudo certo. Não vamos assustar os nossos ouvintes. Deus é grande. E se nós estamos por ele, ninguém pode ir contra nós. Então é bem tranquilinho isso aqui. Só estudar. Vamos lá para o último parágrafo. Outrora sacrificavam-se vítimas sangrentas para apaziguar os deuses infernais, que não eram outros senão os espíritos maus. Aos deuses infernais sucederam os demônios, que são a mesma coisa. O Espiritismo veio provar que esses demônios não são outros senão as almas de homens perversos que não se despojaram ainda dos instintos materiais. Isso é muito interessante. Isso é Definir, lei. né? Isso é básico. Não existem seres com força... Devotados ao mal. E com força no tamanho do pai. Uhum. Não existe. O que são filhos rebeldes que não aceitam e que não se sujeitam. Né? E que ainda são mais material do que espiritual. Exato, né? com certeza. Que não se pode apaziguá-los senão pelo sacrifício do seu ódio, quer dizer, pela caridade. Que a caridade não tem apenas por efeito impedi-los de fazer o mal, mas de conduzi-los ao caminho do bem e de contribuir para a sua salvação. É assim que a máxima, amai os vossos inimigos, não está circunscrita ao círculo estreito da terra e da vida presente, mas se integra na grande lei da solidariedade e da fraternidade universais. Para te ver. Ou seja, não é no círculo restrito da tua família que tu tem que perdoar o teu tio, o teu pai ou o teu avô, né? E sim, ampliar. É uma obrigatoriedade evolutiva que tu tem como alma que se dispõe. Desde que tu te dispõe, é claro, né? Então, nós falamos até sobre isso na semana passada também, né? Essa questão importante de amar, né? Os vossos inimigos. E a gente falou que, claro, tu não vai amar um inimigo que nem tu ama o teu filho. Mas esse amor que Jesus prega é uma postura de bem que tu tem com aqueles que te fazem o mal, né? Então, essa postura de bem, ela é totalmente contrária àquilo que muitas vezes a gente faz, né? Que nem é o nosso inimigo, aquele pedinte, né? Aquele que está numa situação de rua, não é nosso inimigo. Não é. E nós tratamos ele muitas vezes pior, né? Podemos torná-lo. Sim, pior. Grande abraço. Estamos ali no nosso tempo então, né? E a gente sempre reitera a importância de tê-los todos vocês conosco, a importância de que juntos nós fazemos mais, né? E que dúvidas, perguntas, qualquer coisa, estamos tanto aqui como ali. Um grande abraço. Isso aí, obrigado a todos pela companhia, né? E continuamos a rádio até meio-dia. E se puderem nos mandar sempre informações, feedbacks do que gostariam de ouvir, do que falamos, é sempre bem-vindo. Obrigado a todos. Obrigado.